Engrandecido seja o nome do nosso Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele seja dada toda a nossa adoração. Quantos vieram tributar a Deus nessa tarde, aleluia, a sua adoração, o seu melhor? Quantos vieram para engrandecer e enaltecer, aleluia? E mais uma vez, no Val de Jaboque, aleluia, Jaboque, lugar do meu milagre. Quantos literalmente estão sentindo que o seu milagre já está chegando para a glória de Deus? Cada caso, cada vida, cada clamor tem chegado diante das narinas do Senhor. Assim como Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, assim nós venceremos essa semana nessa campanha poderosa. Eu estou sentindo que verdadeiramente essa campanha é poderosa para a glória de Deus. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Aleluia! Livro do Gênesis, capítulo de número 32, aleluia, versículo de número 22, para a glória de Deus. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Versículo de número 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com um varão até que a alva subia. Aleluia. E depois dessa luta, Jacó prevaleceu. Depois dessa luta insistente por uma mudança, ele alcançou o seu milagre ao atravessar a alva, aleluia, lá no Val de Jaboque, ou seja, Jaboque, lugar do meu milagre. Se Jacó estivesse aqui, ele diria: Jaboque, lugar do meu milagre. Você pode colocar a sua Bíblia onde você escolher para sentar, por gentileza. Agora chegou a hora de nós clamarmos, aleluia. Clamou no meio-dia raiz, clamou mesmo que chega diante das narinas do Senhor, aleluia, aleluia. Jacó, ele tinha um propósito. Jacó, ele não lutou por lutar, ele lutou porque ele queria uma mudança. E nós, o que estamos fazendo durante essa campanha, durante essa semana, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Criador dos céus e da terra, já estamos, Senhor, aqui na tua real presença, Senhor Deus, no ato dia dessa poderosa campanha. Jaboque, lugar do meu milagre. E eu creio, Senhor, literalmente, Senhor amado, que essa campanha, Senhor Deus, Jaboque, lugar do meu milagre, tem uma simbologia muito forte, Senhor amado, no decorrer dessa semana. A tua palavra tem sido pregada, a tua palavra, Senhor, tem sido, Senhor Deus, anunciada durante essa poderosa campanha. Atende o nosso clamor, atende a nossa petição. Assim, Senhor amado, como Jacó lutou e prevaleceu, colocamos diante do Senhor, meu Pai, a nossa petição. Colocamos diante do Senhor, Deus, no caso de Jacó, ele queria uma mudança, Senhor, de nome, ele queria uma mudança, Senhor, de história. E aqui, Senhor amado, há um povo que clama desde a segunda-feira. Jaboque, Jaboque, lugar do meu milagre. E eu creio, Senhor amado, que não haverá impossibilidades diante daquele que deposita a sua fé, Senhor, no Deus que é inerrante, infalível, poderoso, imutável. Senhor, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo Senhor, o mesmo Deus que entregou um novo nome para Jacó, chamando-o de Israel, chamando-o de Israel, Senhor amado, e declarando como príncipe lutartes e prevaleceu. Tu perseverou, aleluia, e o teu milagre chegou. O teu nome agora não se chamarás Macapó, mas agora te conhecerão e encontrarão, aleluia, na tua história. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu creio que assim como Jacó passou a ser chamado
Senhor amado. A vitória daquele, Senhor, que prevalece. A vitória daquele, Senhor, que persevera. Daqueles que não desistem. Daquele, Senhor, que não retrocede. E aqui estamos perseverantes nessa campanha. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada petição. E nas tuas mãos, Senhor amado, eu entrego, Senhor amado, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa usar, Senhor, nessa tarde o teu servo, Senhor Deus, com poder, autoridade, sabedoria na tua palavra. Que o Senhor Deus, venha, Deus, dar a tua palavra como confirmação, porque o Senhor já tem dado a ele, mas continue falando aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diácono Fábio, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus de glória. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Tomem os seus assentos, por gentileza, e vamos conversar sobre a reflexão que o Senhor deu a respeito desse texto maravilhoso, a respeito dessa campanha que fala desse lugar, o Val de Jacob, o Val de Jaboque, né, que é o lugar do meu milagre, como foi intitulado aqui pelo Clamor do Meio-Dia. E o interessante, irmãos, na leitura dessa palavra, é a gente entender qual foi o verdadeiro milagre de Jacó neste lugar. Porque o verdadeiro milagre de Jacó aqui foi a sua conversão sincera. Jacó, ele era neto de Abraão, filho de Isaac. A Bíblia fala até aqui que Deus é Deus de Abraão e de Isaac, mas ainda não era Deus de Jacó. Até aqui não se lia que Deus era Deus de Jacó. Então o que a palavra do Senhor está dizendo para nós? Que ainda que ele fosse neto de crente, filho de crente, ele ainda não tinha tido a sua experiência pessoal com Deus. Ainda faltava isso na vida dele. Aleluia. E nós podemos observar nessa leitura os aspectos que fazem com que a gente chegue a essa conclusão. E nós vimos que na vida de Jacó, ele, apesar de conhecer tudo que era certo, apesar de ele ter visto o pai dele fazer sacrifícios a Deus, apesar de ele ter visto a devoção do pai dele a Deus, ele levava isso de qualquer forma. E a gente vê isso até hoje nos tempos atuais. Pessoas que vêm para a igreja, pessoas que têm a sua Bíblia, pessoas que conhecem todo o ambiente religioso, conhecem as práticas, só não conhecem uma coisa: o verdadeiro Deus. Não conhece, não tem temor, a palavra entra e quando pisa na porta para fora é o mesmo sujeito que entrou antes, não é uma pessoa transformada. E a gente viu que isso aconteceu até na vida de Jacó. Eu pensava, quando eu comecei a leitura da palavra, na minha jornada bíblica, eu olhava assim: mas como é que Deus gosta desse homem, com tanta coisa errada que ele faz? Ele traiu o irmão, ele mentiu para o pai, se passando pelo irmão, ele toma uma bênção que não era dele, ele já nasce agarrado no calcanhar do irmão. E por que Deus escolhe esse tipo de pessoa? Não é errado, não. Eu me perguntava, até o Espírito Santo nos dá um discernimento verdadeiro da palavra, a gente entender que Deus nos escolhe, apesar de nós sermos como nós somos. Apesar do Fábio, Deus escolheu o Fábio. Apesar do Fred, Deus escolheu o Fred. Apesar da Eila, Deus escolheu a Eila. E apesar de que nós somos, o Senhor nos ama. Então Jacó, ele era esse homem que conhecia tudo, mas não era convertido. Então, quando ele foge da casa do pai, porque tomou a bênção da primogenitura do irmão dele, né? Ele tomou ali no episódio
da refeição, que o irmão dele estava morrendo de fome e ele se aproveitou. O normal é que eu veja o meu irmão com fome e eu faça a mesa para ele comer, né? E não tirar vantagem dele porque ele tem muita fome, mas Jacó agiu dessa forma com o irmão dele. Erro de Esaú que abriu mão também de sua herança. Mas quando a gente vê um miserável da rua necessitado, a gente estende a mão e para o nosso irmão não, vai condicionar a nossa ajuda, né? E aí ele foge porque o pai abençoou ele com a primeira bênção e ele mentindo, e Esaú dá aquele urro, aquele grito e promete que é só o pai fechar os olhos que a gente vai se acertar. Então aquele homem foge, passa sebo nas canelas e some. E aí ele vai em direção a Padã Arã. Enquanto ele está nesse caminho para passar aqueles 20 anos lá, ele para em Betel e ele dorme naquele lugar. Ele batiza com esse nome porque ele sonha com as escadarias de anjo subindo e descendo naquele lugar. Ele reconhece que aquele é um lugar santo. Ele reconhece até que Deus apareceu para ele, mas até então ele só faz um voto. Ele faz um voto, ele vota um voto. Eu estou indo desconhecido para uma terra que eu não conheço. E Senhor, se eu voltar próspero, eu vou reconhecer que foi o Senhor que fez. E por isso eu darei o dízimo. Eu vou te honrar se eu voltar rico. Porque a minha tendência é que eu fique mais miserável ainda nesse lugar. Mas se eu voltar rico, vou saber que o Senhor que fez. E apesar disso, apesar de ter sido o primeiro encontro dele com Deus, ainda não havia surtido todo o efeito. A alma dele estava aflita, ele estava no desespero, ele ainda sentiu algo, como a gente quando vem na igreja escuta uma palavra que toca no nosso coração, a gente sente algo, mas ainda não se entregou para o Senhor, ainda está apegado às práticas antigas. Eu ainda quero mentir, eu ainda quero enganar, eu ainda quero fazer errado, eu não me libertei disso, e ainda eu não cedi para Deus na minha vida. E aí ele vai para aquele lugar, ele passa 20 anos em Padã Arã, ele passa 7 anos trabalhando pelo amor da vida dele. O tio vem e o engana, casa a filha mais velha no lugar da mais nova, que era quem ele amava, e o tio fala: não é certo que a filha mais nova case primeiro que a mais velha. Então o tio casou a mais velha com ele, e aí ele trabalha mais 7 anos pelo amor da vida dele, que era Raquel. E a Bíblia relata ainda que ele a amava tanto que aqueles 7 anos pareceram dias, de tanto que ele a amava, de tanto que ele ansiava por ela. Mas isso não impediu de que seu tio Labão também o passasse para trás, como ele passou o seu irmão para trás. E ele passou esses 14 anos trabalhando por essas duas. Instaurou-se um ambiente de disputa em sua casa, enquanto Raquel não concebia filhos, Lia concebia filhos. Raquel: então toma minha serva e tenha filhos com ela para que sejam meus. E aí vem a outra e fala: eu já te dei um monte, mas toma minha serva também, que eu vou te dar mais ainda, porque eu estou disputando o amor dela com você. E ele está vivendo nessa casa tumultuada, com 2 esposas, 2 concubinas, e ele está trabalhando ali para o tio, prosperando o rebanho dele. O tio dele não aceita e muda as regras, ele prospera com a mudança da regra do tio, e o tio muda de novo, e fica aquele negócio. O homem não encontra paz, 20 anos ali, até que ele tem que fazer o quê? Fugir de novo. Aleluia. Ele foge de novo, o tio está atrás dele, e agora se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É o tio vindo atrás, e se eu for para minha casa é o meu irmão. Qual que é pior? Eu estou ali com aquela faca no pescoço, meu irmão me prometeu que ele vai devolver o mal que ele fez com a minha morte, e meu irmão está ali na frente, vindo em minha direção com 400 homens. Eu estou indo com meus bens, minha esposa e meus filhos. Eu não tenho poder para impedir o meu irmão de fazer o que quiser, né? Mas ele segue o destino dele. E aí a gente entende uma coisa, que Deus queria que o homem retornasse, mas queria que ele não retornasse mesmo.
queria que ele retornasse como um novo homem. Glória Um homem a Deus. convertido para a glória de Deus. Então, a gente entende o primeiro ponto dessa mensagem, que a nossa salvação, ela vem de forma individual. Ela acontece com a gente quando nós estamos sozinhos com Deus. Aleluia. Versículo 24 fala o quê? Jacó, porém, ficou só. Ele mandou ali depois do rio a família ir adiante e ele ficou só. Ele ficou sozinho. E quando nós estamos sozinhos, é onde nós temos a maior probabilidade de encontrarmos a Deus. É quando a nossa alma está angustiada, está aflita, quando a gente está na nossa agonia, na agonia da nossa alma, e nós estamos sozinhos, Deus aparece para a gente. O Senhor apareceu assim para muitas pessoas, inclusive para o pregador que vos fala nesta tarde. Glória a Deus. Então, pode ver que muitas pessoas têm medo da solidão, e essa solidão é inevitável. Um dia ela chega. Um dia a esposa descansou no Senhor, um dia o marido descansou no Senhor, os filhos se casaram, e um dia você estará sozinho diante de Deus. E é necessário que a gente tenha o entendimento de que quando Deus nos isola, é porque Ele quer nos encontrar. Glória a Deus. E quando a gente tem essa experiência, irmãos, é algo incrível. Tem muitas pessoas que já viveram essa experiência, e nós podemos dizer que ela ocorre, né, porque Deus nos ama apesar de nós. Em Malaquias 1:2. Glória a Deus. Em Malaquias 1:2 está escrito assim, irmãos: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. O Senhor fala que amou a Jacó, apesar de Jacó ser como ele era. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor não nos escolhe por causa dos nossos méritos. Ele transforma tudo que não presta em nós para a glória e louvor do nome dele. Ele pega aquele vaso imprestável e quebra e deixa só a matéria-prima ali. Ele refaz com suas próprias mãos do zero. E aqui em Gênesis 25, 23, no mesmo livro que nós estamos, está escrito assim: e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Deus já tinha dito, antes de Jacó nascer, que o irmão dele seria servo dele. O Senhor já tinha amado Jacó desde o ventre, mesmo ele sendo um usurpador, um enganador, um trapaceiro, Deus o amou. E o que a gente depreende da lição de hoje também é que Deus que toma a iniciativa. Não é o homem, não é como a gente quer, mas é como Deus quer. Há 20 anos Deus já havia aparecido, né, para ele quando ele estava lá em Betel, mas ainda assim ele não tinha reconhecido o Senhor, ele ainda não levava a sério as coisas do Senhor. Ele continuava ainda com as suas tendências mentirosas e maldosas. Ele continuava do mesmo jeito, querendo resolver as coisas fugindo, sem resolver de homem para homem. Ele continuava da mesma forma. E a gente vê que na nossa vida é da mesma forma. Tem gente que é tão abençoada, mas ela não reconhece a Deus. A bênção do Senhor é sobre a vida dela, e ainda assim ela é incapaz de reconhecer a Deus. Ela vai levando aquilo de forma natural, e ela fecha o coração dela para Deus, mesmo rodeado de pessoas, terceiras pessoas que oram por ela. Um filho que a mãe, antes de partir, orou muito por ele, para que o filho não passasse as mesmas dores que a família, né?
Tem aquela pessoa que a esposa orou muito pela conversão dele. Às vezes tem terceiros que estão orando. A bênção está caindo sobre nós e a gente não reconhece. O nosso coração está como pedra, porque a gente acaba ficando acomodado nessa posição. Eu lembro, uma vez que fui fazer uma viagem de carro com meus irmãos, uma viagem longa, e lembro da minha avó orando nas minhas costas, as costas dos meus irmãos, né? E fazendo aquela oração sobre nós, e para mim aquilo já era suficiente. Eu já estava com um escudo, uma blindagem espiritual sobre mim, ainda que eu não conhecesse, mas para mim era cômodo eu sobreviver das orações da minha avó. Lembro da minha mãe, quando conversava muito com a pastora Mara, da mesma forma, ligava quando o espírito estava aflito, ligava quando tinha alguma angústia, e pronto, a pastora já orou por mim, já é suficiente. A gente já se sente seguro, sem fazer a nossa parte com Deus, sem a gente dedicar o nosso tempo para Deus. Aleluia. Já vi missionário Hélio e pastor Elcio com o WhatsApp aqui aberto de alguém que está aqui e faz aquela oração, e aquela oração é bênção mesmo. Só que a pessoa, às vezes, que está do outro lado, pronto, já alguém da igreja já orou por mim, já estou abençoado, já estou protegido, já foi suficiente, né? E Deus, Ele não quer isso. Ele quer realmente te pegar sozinho e fazer a transformação na tua vida, independentemente do motivo pelo qual você ficou sozinho. Eu me isolei na minha vida, quando eu encontrei a Deus, porque eu perseguia um ídolo, sem saber que era um ídolo. Era um ídolo travestido de um cargo público, que eu sonhava em alcançar por meio de concurso. E eu só seria feliz se fosse mediante esse concurso. A minha felicidade, a minha alegria estava condicionada a alcançar essa bênção, senão eu não seria feliz. E Deus só olhando, deixa o menino ir, deixa ele atrás do ídolo dele, que lá eu que vou pegar ele. Deixa ele, que lá eu que vou falar com ele. E apesar de tudo, apesar do meu interesse completamente desconexo, foi lá sozinho, em solidão, em sofrimento, que eu consegui ver ao Senhor. Que ele conseguiu pegar aquele cara com a boca suja, que falava muitos palavrões, se transformar num pregador do Evangelho, para falar coisas boas. Foi a partir dessa experiência com o Senhor, né? E a gente vê o tanto que a gente resiste. Jacó está resistindo a noite toda aqui na luta. Aleluia. E ele já era um homem de idade. Com 77 anos ele fugiu de casa. Passaram 20, ele está voltando. Então o velho está com 97 anos e lutando o dia inteiro, uma noite inteira até o raiar do dia. E o homem está ali resistente ainda no coração dele. Ele está ainda ali resistindo ao chamado, resistindo a tudo, fazendo toda a força que ele podia e que ele não podia. Glória a Deus. Porque ele estava buscando algo que ele nem conhecia ainda, que ele nem sabia ainda. Mas qual que é o teu chamado? O quanto que você tem resistido à voz do Senhor? O quanto que você está lutando ainda com Deus, sem entregar ao verdadeiro propósito que Ele quer você? Então, a gente vê que Deus não desiste, apesar da nossa resistência. O Senhor é maravilhoso. Versículos 24 e 25 diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então o que a palavra do Senhor diz aqui? Que o Senhor não desiste de você, ainda que Ele precise te ferir para isso, ainda que Ele precise fazer algo que Ele não gostaria de fazer. Você já tiver que corrigir um filho? A gente escuta quando é criança que dói mais no pai do que
na criança e a gente não acredita que conversa eu que levei a lapada, como é que dura mais em ti? E quando você se torna pai, você entende a verdade disso. Ter que corrigir um filho é algo que às vezes destrói o resto do seu dia. Você fica sem ânimo nenhum para fazer nada. Aquele domingo que era para ser de alegria, acabou-se. A tua vontade de ficar no quarto trancado, sem ver ninguém. Então mas Deus, ainda que Ele precise fazer isso, Ele vai fazer. O que preciso for para te salvar, Ele vai fazer. E tem coisas, irmãos, que está doendo na gente, mas é tudo permissão de Deus para que você reconheça Ele, para que você reconheça a soberania dEle sobre você, sobre sua vida e sobre a sua família. Eu lembro do testemunho que eu ouvi daquele homem que fez o papel de palhaço bozo, que ele se corrompeu na luxúria, na sua grandeza, na sua riqueza, e se foi pelo caminho das drogas, pelo caminho mais errado que tinha, ele foi. E a sua família sofrendo com tudo aquilo, e se afastando dele pouco a pouco, gradativamente, e o Bozo estava ali, vivendo de orgias e de coisas que o mundo coloca como um prazer, como coisas boas, e ele deteriorando a sua alma, e ele indo para o fundo do poço, e a família deixou ele, e acabou o dinheiro, acabou a família, acabou os amigos, e quando acaba o dinheiro, acaba esses amigos. Os amigos da festa acabam quando o teu dinheiro acaba, igual os amigos do filho pródigo. E aí quando aconteceu tudo isso com ele, ele foi recomeçar do zero. Um homem com piedade dele, um amigo do passado, cedeu um ponto para ele, onde ele começou uma churrascaria pequena e modesta, e ele com aquele talento para trabalhar, com aquela alegria que foi sendo restaurada, ele foi se enchendo, foi indo para a igreja agradecendo a Deus e consertando a sua vida e reconhecendo que tudo que faltava, que era se humilhar diante de Deus e pedir perdão por tudo que ele fez. E ele fez um voto ao Senhor, dizendo que se Deus devolvesse a família dele, ele entregava aquela churrascaria com tudo para a obra do Senhor. E quando ele conseguiu a bênção de restaurar a família, ele entregou e passou a ser um missionário de Deus, pregando no Brasil afora, carregando a sua família junto para a glória e louvor do nome de Deus. Então Deus não desiste apesar da nossa resistência, meus irmãos. E Deus feriu Jacó com um propósito. Qual era o propósito de Deus ao ferir Jacó? Não perder Jacó para sempre. O propósito dele era isso, não perder Jacó para sempre. Deus vai falar comigo por meio de um sussurro, como se fosse um vento. E se eu ignorar, Ele pode agora falar comigo com voz de trovão. E se eu ignorar, Ele pode vir agora a mim como uma tempestade. Glória a Deus. E se eu continuar ignorando, Ele pode vir a mim e tocar na minha coxa como Ele tocou na coxa de Jacó. Ele pode fazer com que eu fique manco para sempre, mais salvo. Ele pode fazer, porque é muito melhor eu entrar manco no céu do que ir inteirinho para o inferno. É uma troca que não tem comparação. E o Senhor, Ele vai até as últimas consequências para não perder você. E ainda assim há pessoas que o coração não se dobra. Mandei outro dia um testemunho para minha mãe na rede social. Uma mulher que estava há 20 anos orando pela conversão do marido. E aquela mulher, o marido foi, morreu, e ela chorou, e ela se lamentou para Deus. E ela falou: Senhor, em 20 anos, por que o Senhor não salvou meu marido? Por que meu marido não se converteu? Por que o Senhor não falou com ele? E um dia o Senhor respondeu ela em alto e bom tom. E eu estive o tempo todo do lado dele, ele que nunca se abriu para mim.
ele que nunca abriu o coração para mim, essa mulher entendeu essa verdade e louvou a Deus por isso, porque o Senhor ficou a todo tempo, mas aquele coração de pedra não se converteu, não se dobrou, apesar de todas as coisas que Deus fez, apesar do vento, do trovão, da tempestade, apesar da lesão, aquele homem ainda assim foi incapaz de reconhecer a Deus. E aí a gente está diante de Jacó, aquele patriarca importantíssimo para toda a obra de Deus, aquele que vai ser o pai das 12 tribos, resistindo ainda com 97 anos, lutando com Deus ainda com 97 anos e resistindo por muito e muito tempo. Glória a Deus. E então a gente vê que Jacó, ele continuou naquela resistência dele, até que Deus o tocasse, mas ele foi manco e foi salvo. Glória a Deus. Isso daí eu olho como, irmãos, trazendo hoje para a atualidade. A gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não faz diferença nenhuma na minha vida, porque quando eu saio daqui é a mesma coisa lá fora, né? Se a palavra do Senhor fala aqui, ó, seja submissa ao seu marido, né? Trate ele com honra, aí eu estou escutando aqui. Sei, o senhor não conhece meu marido não, se eu não for dura com ele, se eu não botar curto nele, se eu ver o que ele faz comigo, aí saiu daqui a mesma mulher, não mudou em nada, ouvindo a palavra de Deus. Aí o Senhor está lá e fala com aquele homem também. Lembra que meu filho amou a igreja e deu a vida por ela? É assim que você tem que tratar a sua mulher. Você sabia que se você não tratar ela como um vaso mais frágil, eu nem ouço as tuas orações? Aí ele vem, vaso mais frágil. Não! Ela não é uma ajudadora, ela é uma inimiga. O que ela pode fazer, ela faz. Não vou tratar ela assim não. Aí a gente sai da igreja do mesmo jeito. E aí vem aqui e escuta que o sexo é para o casamento. Aí o que está namorandinho aqui, brincando de marido e mulher com a namorada, pode ser, mas eu estou namorando desse jeito já e assim vai ficar. E aí a minha vida não é impactada de forma nenhuma pela palavra de Deus. E aí meu coração está resistindo às mudanças que Deus quer que eu tenha. Então eu não sou em nada diferente de Jacó, mas o bom é que Deus é o mesmo Deus de Jacó, que não desiste. E aí a gente vê que no verso 26, Jacó então suplica. Ele fala e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. O que ele está falando? Agora ele suplica pela bênção daquele homem. Agora finalmente ele cede. Agora finalmente ele se humilha diante de Deus. E Deus, ele vai até as últimas consequências para que a gente tenha esse momento com ele. Esse momento onde a gente se humilha diante da presença dele, da onde a gente suplica para ele. E às vezes esse momento vem através de coisas graves, irmãos, graves mesmo. Um acidente de trânsito que me compromete, uma doença terminal como um câncer. E a minha vizinha do apartamento do lado, minha vizinha de porta, eu sabia que ela estava com câncer, que ela era irmã da médica que fez os partos dos meus 3 filhos. Então ela estava com câncer severo, e eu vi desde o começo a gente apoiando o elevador juntos, aquele silêncio. Eu vi ela começando o tratamento dela de quimioterapia, eu vi ela começando as coisas, aquele lenço já na cabeça e os cabelos se perdendo, e eu só ficava mudo, sabia o que estava acontecendo, mas ficava mudo. E assim, um pouco antes, a gente também se encontrou novamente no elevador, e eu não sei como, não me pergunte como, não sei, mas nós entramos no assunto da doença, e eu lamentei. Ela falou: não lamente não,
Porque agora, por causa dessa doença, eu conheço a Deus. Por causa dessa doença, agora finalmente eu sei quem Deus é. E eu pensei comigo mesmo, eu falei, agora ela vai ser salva, agora Jesus vai entrar com a providência e vai tirar esse câncer dela. E 2 meses depois ela descansou. Mas ela descansou no Senhor. E eu tenho certeza que aquela mulher foi salva. E eu tenho certeza que o exemplo que ela deixou para a família dela vai contagiar todos, porque a gente vê o buraco que está naquela família e a gente sabe que eles precisam do mesmo Deus que ela encontrou antes de partir. Então o Senhor vai, meus irmãos, até as últimas consequências, o que for necessário para ganhar você para Ele. E aqui, em Oséias, deixa eu achar aqui, meus irmãos, Oséias capítulo 12, versículos 3 e 4, está escrito assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. O que ele fez? Ele chorou e suplicou. Aqui o anjo é Deus, é uma teofania, é Deus manifesto de uma forma que ele pudesse enxergar, que ele pudesse ver. E ele clamou em lágrimas e se arrependeu e pediu misericórdia, reconheceu a sua condição de miserável e que ele precisava da salvação do Senhor. Ele reconheceu tudo isso, essas lágrimas, né? Ele fala aqui que ele precisava reconhecer isso. Ele se arrependeu pedindo misericórdia de Deus. E aí é que acontece, né? O verdadeiro milagre. Glória a Deus, aleluia. Olha como é que é a pedagogia do Senhor, meus irmãos. Olha como é que Deus faz a obra dele, para que a gente entenda. Tem alguém que pode se esconder de Deus? Quem é que se esconde daquele que é onipresente? Ninguém. E ainda assim, o que é que Deus pergunta para Adão? Onde estás? Deus não queria que Adão dissesse onde ele estava. Deus queria que ele reconhecesse que ele pecou. Aleluia. Deus queria que ele falasse: eu estou nu, não quero ver o Senhor. Aleluia. Ele: então você sabe o que aconteceu, né? E o que aconteceu lá com Jacó? O que ele fala aqui, Cadê? Qual é o teu nome? Versículo 27. E ele disse: Jacó. Quem é que precisa dizer alguma coisa para aquele que é onisciente, que sabe de tudo? Ele simplesmente estava aplicando a mesma pedagogia que ele aplicou a Adão neste homem chamado Jacó. Porque o que ele disse quando o pai dele perguntou: Aleluia, Deus. quem trouxe essa comida aqui? Sou eu, pai. Eu quem? Esaú. Aleluia. Glória. Esaú, mas a voz é de Jacó. Vem cá perto. Os olhos do velho já não prestava mais. Aleluia. O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ainda assim mentiu para o pai, enganou o pai, dizendo: quem é você? Esaú. E agora Deus pergunta para ele: quem é você? E ele fala: Jacó. Eu sou eu, Jacó. O que é Jacó? Yaakov. O que é Yaakov? Calcanhar. Traiçoeiro. Sou eu, Deus, o mentiroso, o traiçoeiro, o enganador. Sou eu. Estou confessando, não sou Esaú, não sou o meu irmão. Glória a Deus. Eu confesso, Pai, diante de Ti, quem eu sou. Glória a Deus. Aleluia. E aí, para a gente finalizar essa poderosa mensagem, a gente lê aqui, dos versos 28 ao 30, o seguinte: então disse, já que você confessou quem você era, né?
Então disse Deus: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora que você confessou, você é o príncipe de Deus, você não é mais um enganador, você não é mais um traiçoeiro, você se converteu, você é um novo homem, você vai voltar para casa diferente agora. Você não é o mesmo que saiu daqui, você não é o mesmo que saiu da casa do seu tio, agora você é o meu príncipe, o que luta com Deus e com os homens e prevalece. E Jacó lhe perguntou, lhe disse: peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, porque não interessa agora o meu nome, não está na questão. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Agora a alma dele foi salva. Agora ele não era só neto de crente, filho de crente, agora ele era um crente. Agora Deus não é Deus de Abraão e Isaac, mas também é Deus de Jacó. Agora ele alcançou o milagre dele no vale de Jacó. E eu convido aos irmãos a ficarem de pé, para a gente agradecer a Deus por essa poderosa mensagem. E se tiver alguém que queira entregar a sua vida para esse Deus poderoso, pode vir à frente que nós vamos orar agora, para que Deus receba e escreva o seu nome no livro da vida, né? Aleluia! Olha! Deus está te esperando, venha! Aleluia! Amém, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa rica palavra, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por nós sabemos que o milagre de Jacó foi a sua conversão, e que todos os crentes aqui presentes, Pai, possam ter o testemunho da conversão verdadeira, da conversão que se arrepende, da conversão que confessa os pecados, Pai, da conversão que tem o nome escrito no livro da vida, Senhor. Que todas as pessoas possam gozar da Tua presença celestial, Pai, e que possam ser surpreendidas por tudo aquilo que o Senhor pode fazer, por toda a transformação. Pelo Senhor pegar a nossa imundícia, Pai, e transformar em coisas boas. Pelo Senhor poder pegar a pessoa de lábios impuros e transformar num pregador do Evangelho, uma pessoa que tinha uma vida devassa, Pai, isso é um exemplo de santidade, porque o Senhor pode converter, vai transformar todas as coisas pelo poder grandioso que habita em Teu santo nome, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, te agradecemos por essa mensagem, e eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus, você pode dizer nessa tarde: Jaboque, lugar do meu milagre, aleluia. O Senhor hoje falou sobre mudança, aleluia. Só quem entendeu a mensagem, a palavra de Deus hoje, aleluia. Deus está se apresentando a você, aleluia, como aquele que te conhece. Ele conhece você mais do que ninguém. Ele conhece você, aleluia, mais transparente como uma água. Para Deus você, aleluia, não consegue esconder nada. Então seja transparente com Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, por essa mensagem. No nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pegue na sua mão uma contribuição, uma oferta de louvor a Deus nessa tarde. Talvez você vai contribuir nessa tarde, aleluia, através de transferência, conforme Deus propôs no seu coração. Oferte, dizime, vote nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Parece até que o Diácono Fábio estava na terça-feira, quando o pastor falou sobre a teofania, né? Quando ele se apresenta para o Pai, aleluia, como visão, e como ele se apresenta a
Deus, aleluia. Deus é extraordinário, só confirmando a sua palavra, aleluia. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua casa, e continuando lhe usando como instrumento poderoso na terra. Glória a Deus, hoje está acelerando, né? Acelerou aí o final, glória a Deus, aleluia. Pentecostal para a glória de Deus. Pegou? Senhor Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Que haja prosperidade, Senhor, em cada celeiro. Que haja abastança, Senhor amado, no celeiro dos teus servos que dizimam, que oferta com amor, com alegria, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor diz, aquele que dá com alegria, aquele que oferta, Senhor, não com contentamento, com tristeza, mas com alegria, com gozo. No nome do Senhor Jesus, nos abençoa. No nome do Senhor Jesus. Amém. Sai do seu lugar, por favor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Já no Fábio, aleluia, fará a oração final. Glória a Jesus. E já estará ungindo os irmãos com óleo nessa tarde, entregando as bênçãos apostólicas nessa tarde. Glória a Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, grandioso Pai, estende a tua mão, meu Pai, em cada lugar, em cada família das pessoas aqui presentes, Senhor. Alcança, estende a tua mão lá, Pai, e cá. Faz um milagre na vida dos teus servos, Senhor, que eles possam te reconhecer cada vez mais e busquem, meu Pai, a tua santa presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estendo as mãos, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, todos digam amém. Glória a Deus, está encerrado. Glória a Deus.